Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos agora na terceira parte do livro que trata sobre os processos nos tribunais e estamos nesse momento enfrentando a reclamação. Vamos tratar do tópico que está disponível na tela aí para os senhores, a autonomia da reclamação em face dos recursos judiciais e de outras medidas impugnativas. Vamos ao ponto. O exercício da reclamação não afeta nem fica subordinado ao emprego de recursos ou outras medidas de impugnação contra a mesma decisão judicial. Contra o ato administrativo, no caso da súmula vinculante, há um regime próprio, específico. Já era esse o sentido da parte final do artigo 7º da Lei 11.417 de 2006, aspas, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. O artigo 988, em seu parágrafo 6º, apenas confirma essa diretriz ao dispor que a admissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Isso significa que a independência e a autonomia da reclamação em face do recurso ou outra medida impugnativa cabível, por exemplo, pedido de suspensão de decisões contra o poder público. A circunstância de ele haver antes recorrido da decisão, sem êxito, seja porque lá não obteve liminar que a suspendesse integralmente, seja porque seu recurso já foi até inadmitido ou desprovido, no todo ou em parte, não lhe obsta o exercício da reclamação e as possibilidades de êxito nessa via. E a recíproca é verdadeira. O insucesso na reclamação não obsta a insurgência por meio de recurso, desde que, obviamente, ainda não se tenha encerrado o prazo para tanto, não tenha havido trânsito em julgado, portanto. No entanto, há exceções. Podem ser identificadas ao menos 3 hipóteses de interferência entre a faculdade recursal ou impugnativa autônoma e o direito à reclamação. Primeira dessas exceções. Quando já se obteve êxito integral em uma das duas vias, nessa hipótese, faltará interesse processual para o manejo da outra. Por exemplo, se em agravo de instrumento foi integralmente suspensa, cassada ou reformada a decisão, não cabe reclamação contra ela. Se contra a sentença final não se interpuser recurso, ela transita em julgado e faz coisa julgada, tornando-se definitiva a sua eficácia. Desse momento em diante, não caberá mais reclamação. Vejam o enunciado de número 734 da súmula do STF. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado,
o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do STF. Terceira exceção: na reclamação contra a omissão ou ato administrativo violador de súmula vinculante, apenas cabe a reclamação ao STF depois de exauridas as possibilidades de recurso administrativo. Artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006. Quarta exceção: do mesmo modo, contra a decisão que viola a força vinculante da decisão quadro proferida no procedimento de recursos especiais ou extraordinários repetitivos, a reclamação apenas será cabível depois de exauridos os recursos ordinários. Inciso 2º, parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, na redação que lhe foi conferida pela Lei 13.256 de 2016. Legitimação ativa e passiva e participação do Ministério Público. A legitimidade ativa é atribuída à parte interessada e ao Ministério Público, como se extrai do artigo 988 em seu caput. Parte interessada é aquela que sofre os efeitos jurídicos da decisão judicial ou do ato ou omissão administrativa, objeto de que se pretende reclamar. Na esfera judicial, tal condição é detida não apenas pela parte no processo que sofre a decisão desfavorável, também os terceiros prejudicados, que poderiam recorrer da decisão ex vi do artigo 996 do CPC, também eles, portanto, estão legitimados para a reclamação. A legitimidade ativa do Ministério Público é ilimitada. No que tange à reclamação contra decisões judiciais, cinge-se aos casos... A legitimidade ativa do Ministério Público não é ilimitada. No que tange à reclamação contra decisões judiciais, cinge-se aos casos em que figura ou deveria ter figurado como parte ou fiscal da lei, no processo em que o pronunciamento atacado foi proferido. Na reclamação contra ações e omissões administrativas, o parquê está ativamente legitimado nas mesmas hipóteses em que deteria legitimidade para promover outras ações judiciais, como na ação civil pública, ação de improbidade, etc. A autoridade administrativa ou judicial que praticou o ato ou adotou conduta omissiva, objeto da reclamação, assume uma posição similar àquela detida pela autoridade coatora no mandado de segurança, especialmente quando esse volta-se contra ato judicial. A autoridade, nessa hipótese, é mero órgão do ente público em nome do qual atua. A ação não se volta pessoalmente contra ele. Tanto é assim que, se o agente que praticou o ato for transferido, a ação não o acompanha. Permanece totalmente vinculada ao órgão ou posto, independentemente de quem ora o ocupe. Cabe-lhe prestar informações acerca do ato praticado, defendendo-lhe a regularidade, se for o caso, no prazo de 10 dias, como se vê do inciso 1º do artigo 989. A pessoa que sofre a direta repercussão jurídica favorável do ato deve necessariamente figurar no polo passivo da reclamação, já que ela vai ser atingida. Afinal, se a reclamação receber julgamento de procedência, será desfeito o ato que o beneficiou juridicamente. Vale dizer, sua esfera jurídica poderá ser diretamente afrontada. Por isso, ele é réu da ação de reclamação. É citado e recebe o prazo de 15 dias para contestar. Vejam nesse sentido o inciso 3º do artigo 989. Além disso, a lei confere ainda a qualquer outro interessado o direito de impugnar o requerimento do reclamante, como se vê do artigo 990. Essa previsão abrange outros sujeitos com interesse jurídico meramente reflexo, que não deterão, portanto, a condição de litisconsortes necessários, mas poderão intervir como assistentes. Quando não for o próprio autor da reclamação, o Ministério Público deverá ser ouvido como fiscal da lei em 5 dias, como se vê do artigo 991. Competência. A reclamação por ofensa ou má aplicação da súmula vinculante é sempre de competência do tribunal que teve a autoridade afrontada ou a competência usurpada. Será dirigida ao presidente do tribunal, distribuída a um relator
e julgada pelo órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretende garantir. Parágrafo 1º do artigo 988. O regimento interno do STF permite que a reclamação seja decidida monocraticamente pelo relator, sempre que a matéria for objeto de jurisprudência consolidada no tribunal. Parágrafo único do artigo 161 do regimento interno do STF, antes mencionado. No Supremo, essa regra é perfeitamente aplicável aos casos de reclamação por violação aos precedentes vinculantes, arrolado nos incisos 3º e 4º do artigo 988, que sempre retratam uma consolidação jurisprudencial. Idêntica diretriz pode vir a ser aplicada aos demais tribunais, a depender da previsão nos respectivos regimentos internos. A previsão do artigo 932, incisos 3º a 5º, concerne especificamente a recursos, e aí não socorre aqui nesse tópico que estamos a analisar. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Vamos continuar o tratamento da reclamação. Possivelmente o próximo vídeo será o último sobre a reclamação, iniciando o próximo vídeo do que aparece na tela aí para os senhores, cabimento de medida urgente. Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.